Muito bem, pessoal. O propósito desse vídeo, então, nós conversarmos um pouco a respeito de conceitos de SGBD. Essa, então, é a nossa primeira aula, né, da disciplina de Banco de Dados 2. Então, nós vamos falar a respeito de conceitos que envolvem o SGBD. Então, SGBD, ele é um acrônimo de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e também conhecido pela sigla em inglês, né, DBMS, que seria de Database Management System. Ele é um conjunto de softwares que tem a finalidade, então, de fazer o gerenciamento de banco de dados, né? Não só o gerenciamento da funcionalidade, mas como também uma ferramenta para você fazer todo o processo de criação do banco de dados, né? Esses softwares, então, eles também disponibilizam uma interface para que os clientes possam acessar o banco de dados e fazer as devidas operações a serem feitas no banco de dados, né? Normalmente as atividades de persistência ou recuperação de dados. E aí então, né, uma dessas interfaces, né, essas interfaces, elas conversam com os drives de comunicação. No final da aula, né, no final do vídeo, nós vamos mostrar um exemplo de conexão com o SGBD, utilizando, né, um cliente para acessar essa base de dados. Bom, alguns modelos então do sistema gerenciador de banco de dados. O modelo mais antigo, né, é o hierárquico. Nele, o que acontece? Você teria aqui, os registros seriam organizados em forma de árvore. Então, você teria aqui um registro raiz, né? Aí você teria um outro registro, né? Outro registro. E esses registros, então, eles faziam ligações simples. Ou seja, esse registro aqui, vamos colocar esse aqui o 1, aqui o 2, né? Vamos dizer que aqui seja o registro 3. Esses registros conseguem fazer ligações. Por exemplo, esse registro aqui, o registro 2, então tem o registro 1 como registro pai, né? Então aqui o registro 1 também tem o registro 3 como filho. E aí eu poderia ter aqui um outro registro, né? Então veja que aqui eu poderia ter a árvore, ela poderia ir crescendo, se ramificando, né? Eu ia tendo aqui os nós filhos e esses nós, então, eles estariam ligados a esse pai, né? Então, todos esses registros nesse nível, eles têm um pai em comum, né? Então aqui também, o registro 3 por sua vez também poderia ter filhos, né? Mas uma característica do banco de dados hierárquico é que acontece, um registro ele só pode ter um pai, né? Então eu não poderia, por exemplo, ligar esse registro aqui com o 2. O que acontece? Aqui tinha um problema na pesquisa, porque veja, teria que identificar o pai para depois navegar para o filho, né? Para o próximo filho e navegando então em profundidade nessa árvore invertida até encontrar o registro, né? Então tínhamos ligações simples e uma organização em árvore. Um modelo bem mais antigo. Outro modelo um pouco mais recente foi o em-rede, né? No em-rede também, no modelo em-rede você também tinha os registros organizados em árvore, né? Então, semelhante ao que tinha aqui no modelo hierárquico, só que com uma pequena diferença. Eu poderia ter aqui, então, dizer que esse registro ele poderia ser filho desse e também ter ligação com esse outro registro no mesmo nível, né? Então, ele poderia ter, vamos assim, ligação com dois ancestrais. De certa forma, então, isso aqui acelerava o processo de consulta. A organização dos dados era a mesma, mas o processo de consulta se tornou mais otimizado justamente porque teria mais caminhos, né, até se chegar na pesquisa. E aí o outro modelo, né, bastante comum, que é o que a gente utiliza hoje em dia, é o modelo relacional. O que acontece com o modelo relacional? Um, você tem um determinado conjunto de dados que você quer armazenar, por exemplo, informações a respeito de um cliente. Você vai organizar ele em uma tabela, né? Então aqui você teria a tabela e essa tabela, né, teria as diferentes colunas, né? Então teria aqui a coluna o ID, o ID, poderia ter então aqui a coluna o nome,
e assim por diante, né? Cada dado que eu quiser armazenar, eu organizo ele em tabela. E daí essa tabela então vai ter vários registros, né? E esses registros então eu consigo fazer relação com registros de uma outra tabela. Eu poderia ter aqui, por exemplo, vamos por aqui a tabela de vendas, né? Então essa é a minha tabela de venda. E essa tabela de vendas, então ela, opa, tá ficando bom esse quadrado aqui, né? Ela teria aqui então um código, né? Um código. Não, acho que eu vou usar o Excel aqui para você ter uma representação melhor desse relacional aqui para vocês, né? Então descartar, vamos abrir o Paint aqui, o Paint nos ajuda muito mais, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos excluir isso aqui. Imagine que eu tenha então aqui a minha tabela de cliente, né? Eu teria lá então o ID, o nome, o fone, o e-mail, né? E daí aqui nós poderíamos estar colocando alguns dados, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso cliente. Opa, vamos colocar um outro elemento aqui. Nós teríamos então aqui o ID 10, é o José, e o telefone do José é 123, 12345, e o e-mail é lá, sei lá, o josé@gmail.com. A simetria aqui realmente ela é proposital, tá, pessoal? Mas dá para vocês entenderem. Para a coluna ID tem o número 10. Para a coluna nome tem o valor José. Para a coluna fone tem o valor 1232345. Para a coluna e-mail, o josé@gmail. Então no modelo relacional nós organizamos os dados dessa forma, né? E nós dizemos que tem relação, porque nós podemos ter aqui uma tabela, então vamos pensar aqui na tabela de venda, né? Aqui então nós poderíamos chamar essa nossa tabela aqui de cliente. E aqui então nós teríamos a nossa tabela de venda, né? E aqui então nessa tabela de venda o que a gente teria? Nós teríamos aqui o COD, não vou chamar de ID para não confundir, COD venda, a data que ela aconteceu, vamos dizer assim que ela tem um total, não se armazena o total, mas é só para fim didático, né? E aqui então o ID do cliente, o ID do cliente ao qual essa venda pertence. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um outro elemento de texto aqui, né? E aqui então a gente vai armazenar a nossa venda. Nós vamos dizer que a nossa venda é código 1. A data dessa venda vai ser no dia 20/10/2019, por exemplo, né? O total dessa venda é R$100,50. E daí onde é que está a ideia da relação? Aqui no ID cliente, nós vamos informar o código 10. Na prática, o que a gente está dizendo aqui então? Que eu estou relacionando o cliente com a venda, né? Ao informar o código 10 aqui para a coluna ID cliente, né? A coluna ID cliente, então, ela guarda uma informação de um cliente. E essa informação toda do cliente, ela está representada pelo número 10, que é a chave primária. Ou seja, que é a chave primária aqui, né, do ID de cliente, que representa um registro, né, que representa toda essa linha. Esse código 10 ele representa no nome o José, no fone esse dado que foi passado e no e-mail esse dado que foi passado aqui também, né? Então esse ID cliente na tabela de venda é que faz a relação entre os dados, né? Então daí o modelo, né, da gente dizer que o nosso modelo é um modelo relacional. Então essa é a ideia de modelo relacional. Os dados estão organizados em tabela, são inseridos linhas então para representar esses dados, né? E daí nós temos aqui a confluência, a intersecção entre a coluna e a linha, nós temos um valor, né? Então aqui na intersecção entre a linha e a coluna ID, nós temos uma chave primária, um valor que é único, né?
Esse é um conceito que o conceito de chave primária, para quem não sabe, a gente já viu lá em banco de dados 1, que o que é uma chave primária, né? É esse o termo, né? Primary key. A gente aplica esse primary key num campo, nesse caso aqui é o ID, e a ideia dele é dizer que aquele registro ele é único. Ou seja, eu não vou ter dois clientes código 0, né? Ou melhor, código 10, né? Não vai ter dois código 10. Eu não posso colocar o código 10 lá para o João, por exemplo. E aí o que acontece? Esse registro ele é referenciado pela outra tabela através de uma foreign key. Foreign key. Isso aqui também a gente viu lá quando a gente estava estudando o modelo lógico, né? Então a ID cliente e a chave estrangeira aqui na tabela de venda. E o que ele faz? Ele aponta para onde? Ele aponta para o ID lá da tabela de venda. Se a gente olhar, então, quando a gente cria essa tabela, o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que ela é um referências, né? É um referências para o campo, para a tabela de cliente, né? Aí o campo ID. Né? Então, todo o registro que vai ser colocado aqui na coluna ID cliente, ele automaticamente ele vai estar apontando aqui para o ID de cliente, certo? Então, essa maneira aí trabalha o nosso modelo relacional. Então, voltando aqui para a nossa apresentação e dando continuidade à nossa apresentação. Outro modelo, a gente já viu o modelo hierárquico, né, que trabalha com organização em árvore, com ligação simples, ou seja, cada registro só tem um registro anterior ao qual ele está indexado. Vimos também o modelo em rede, que é uma melhoria do modelo relacional, do modelo hierárquico, onde os dados eles estão organizados em árvore, porém eles podem fazer duplas ligações, ou seja, ele pode ter mais de um índice, né, a qual eles estão indexados para fim de pesquisa. E aí vimos o modelo relacional, então, no qual os dados são organizados em tabela, e existe uma relação entre essas tabelas através dos dados. E aí, então, o modelo orientado a objeto. Né? O modelo orientado a objeto, então, ele é conhecido pela sigla Object Database Management System. Como é que funciona esse método, esse modelo? Esse modelo ele tende a armazenar os dados como se fossem objetos. Né? E daí, para quem já conhece, então, a ideia de orientação objeto, aqui ele poderia estar trabalhando, então, com o conceito de herança. Né? Ele trabalha, então, com o conceito de herança. Então, eu poderia, por exemplo, criar uma tabela pessoa, onde eu estaria armazenando as informações básicas da pessoa, né? E daí eu poderia estar criando uma tabela pessoa jurídica que estende, né? Que é filha de pessoa. Então eu posso estar armazenando os dados relativo àqueles campos que são comuns na tabela de pessoa e os demais estariam sendo armazenados na tabela de pessoa física. Então, como é que os bancos de dados funcionam? Né? O SGBD ele utiliza a Structured Query Language, ou a linguagem de consulta estruturada, né? Que é uma linguagem de programação com a qual o banco de dados pode ser montado. Essa linguagem de consulta estruturada ela é organizada, né, para fins de estudo em algumas categorias. E uma delas é, então, a LDD, né? Linguagem de definição de dados, ou DDL em inglês, né? Data Definition Language. Os comandos que fazem parte dessa categoria é o create, e aí você pode pensar em vários objetos que podem ser criados, tipo um create database, próprio database, né? Um create table, né? Um create index, né? Então, pode ser criado vários objetos usando esse comando create. Ou seja, eu estou criando não dados, eu estou criando uma estrutura para organizar os dados. O drop, então, tudo que você cria com o drop, tudo que você cria com o comando create pode ser destruído com o comando drop. Né? Então, eu posso dar um drop database,
down drop table, o alter, então faz alterações, então o alter junto com o drop, eu posso dar um alter table, tabela tal, dar um drop em uma coluna, dar um drop em um index, né? O alter ele permite tanto excluir, como eu poderia estar adicionando uma coluna, estar adicionando uma chave, né? Tá adicionando um index, né? Então, a alteração, eu criei a estrutura, de repente tem algum campo que precisa ser excluído, então eu vou usar uma combinação de alter com o drop, né? Aí eu quero dropar toda a tabela, usa só o drop. Eu vou adicionar uma coluna, criei a tabela, descobri que tinha que colocar uma outra tabela, uma outra coluna, então vou usar o alter, um alter table, e vou adicionar uma coluna. Criei o tipo de dado, a coluna, mas eu preciso renomear ela, uso o alter. Preciso alterar o tipo de dado, uso o alter também. Então, tudo que se refere à definição, ou seja, a criação da database, do próprio database. O que é o database? É o container, né, onde vai estar sendo colocado as tabelas no modelo de dado relacional. Muito bem. Então, a próxima categoria é a LMD, né, Linguagem de Manipulação de Dados, ou, né, na sigla em inglês, DML, Data Manipulation Language. E aqui, então, realmente aqui a gente está atuando não na estrutura, mas sim nos dados, né? Então, quando eu dou insert, eu vou estar inserindo os dados. Aquela linha que eu mostrei lá no exemplo lá do Paint, que eu digitei lá, por exemplo, o cliente, código 10, o nome José, aquela linha que foi colocada na tabela, é criada usando o insert. Então, qualquer inserção de dados, comando insert. Eu preciso alterar um dado. O nome do cara lá não é José, é José da Silva. Então eu vou dar um update naquele registro que foi criado, né? Vou dar um update no registro alterando o nome. O código da venda, a data está errada. Então eu vou alterar, vou dar um update lá na coluna de data. Bom, um determinado registro ele não precisa estar ali, foi um engano. Então foi um registro que eu quero, é um registro que eu quero excluir. Então, eu vou usar o delete. O que o delete vai fazer? Toda aquela linha ela vai ser excluída. Não é possível você pegar com o delete, por exemplo, excluir somente uma coluna. Toda vez que você dá um delete, você vai excluir toda aquela linha. E aí o select. Então, o select ele é o comando, veja aqui, o insert, o update e o delete, sempre como é que vai funcionar o fluxo. Nós temos aqui a aplicação, né, que é a nossa aplicação, e os dados vão fluir para o banco de dados, né? Então, o insert, o update e o delete, o fluxo é esse. O select, ele faz o fluxo ao contrário, né? Então, no select, você vai estar no banco, você vai mandar um select para o banco e o banco vai retornar os dados para a aplicação. Insert, update e delete, eles vão alterar o conteúdo da tabela. Ou seja, eles vão colocar dados, vão fazer uma alteração no dado que já existe, ou vão remover um dado que vai deixar de existir na tabela. Já o select, não, ele não modifica os dados, ele simplesmente carrega os dados para a aplicação. Quando você dá um select, na verdade, o que acontece? Ele cria, você vai lá e dá um select, por exemplo, um select asterisco from pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os campos que tem na tabela de pessoa e vai criar uma tabela virtual com os campos lá da pessoa. Por exemplo, o ID, como a gente viu ali, né? O ID, o nome, o e-mail e o fone. Ele vai criar essa tabela virtual em memória aqui na aplicação, né? E aí vai carregar todas as linhas. E aí, dependendo da aplicação, que depende da linguagem que você está implementando na sua aplicação, ele vai ter uma classe, um componente, alguma coisa que vai estar com esses dados aqui em memória. Se você for pensar em Java, o Java tem, por exemplo, aqui um result set, né?
Esse result_set, então, é um objeto dessa classe result_set que vai manter esses dados aqui em memória. Aí você pode fazer, né, programação que você pretender fazer a partir desse result_set. Então, continuando aqui, então, ainda tem a linguagem de controle de dados, LCD, né, ou Data Control Language, da sigla em inglês, né, que é as permissões, né. Então, os grant, estou dando um privilégio de inserir, de alterar, de excluir ou de consultar para um determinado usuário em uma determinada tabela, ou em determinado esquema, ou em determinada database, né? Esse grant aqui ele é bastante granular. Você pode definir, inclusive, nível tanto de operações DML que você quer permitir que o usuário faça no banco, quanto operações DDL. E aí o revoke, o que ele faz? Ele faz o inverso do grant, né? O grant concede privilégios e o revoke ele retira os privilégios, ou seja, ele cancela o grant, né? Muito bem, pessoal. Então, alguns exemplos de SGBD. Nós temos uma infinidade de exemplos, né? Aqui na aula eu vou me limitar àqueles que a gente mais vê as empresas no dia a dia praticando, né? É aqui da nossa região utilizando. Então nós temos aqui as versões pagos, né? Os sistemas operacionais que são pagos, que é o Oracle SQL Server. SQL Server da Microsoft e Oracle, né? Da própria da Sun, né? Então, olha só, pessoal, o Oracle, né? Se vocês olharem lá no site, ele é poderoso, é um dos mais caros que tem. Tem muito recurso para se fazer. Só que assim, né? Para usar Oracle tem que ter cartão de crédito, né? É caro. SQL Server também. Ele tem bastante recurso, mas ele também é caro, bastante caro. Esse aqui da Microsoft, né? E aí nós temos então umas versões não pagos, né? Os SGBDs não pagos, que é o PostgreSQL, muito bom mesmo. É o que a gente vai estar usando nas aulas da Postgres. E o MySQL. E o MySQL tem algumas variações, por exemplo, tem o MariaDB, que é uma variação do MySQL. Ele também é gratuito. Até quando não sei, né? Tanto que agora ele já está lá no site do Oracle para baixar, né? E também é um banco de dados bom, né? Quem utiliza para desenvolvimento para web, usa, por exemplo, aquele pacotinho lá do WAMP ou do XAMPP, ele já por padrão já instala uma SQL, né? Bem tranquilo. Mas o que tem de diferente entre eles, né, que poderia impactar nas nossas disciplinas, na nossa disciplina? Olha, primeiro todos eles implementam o padrão ANSI 99, né? Esse padrão 1199. Se vocês pesquisarem, né, por esse padrão, ele é um padrão, né, uma maneira de padronizar SQL. Significa o quê? Que o básico, que o kernel, né, da linguagem SQL, todos eles implementam. Evidentemente, eles têm algumas coisas a mais, né? Tem um plus aí que talvez um tenha, outro não tem. Mas nós vamos estar utilizando então esse PostgreSQL aqui durante as aulas, que ele é muito bom. E aí tem ainda, né, os exemplos orientados a documentos, que é o exemplo Mongo, né? Que é os tidos banco de dados, que esse aqui já não é relacional, né? Esses exemplos aqui são todos do modelo relacional, né? Então são o R, né, D, M, S, né, que são sistemas de gerenciamento de sistemas gerenciador de banco de dados relacional. E esse aqui, ele não é relacional, ele é orientado a documento, né? Então o que acontece? Se esse aqui ele grava os dados em relações, como a gente viu lá naquele exemplo do Point, o Mongo ele trabalha orientado a documento, então ele utiliza algo parecido com o JSON, né? O que acontece? Você tem os dados, né? Você tem uma lista dos dados, né? Você tem uma lista, vamos por aqui, ó, você tem venda, né? Você tem aqui um registro de venda. Aí ele vai estar gravando aqui as linhas de venda e aqui dentro dessa linha ele vai abrir uma outra lista, né? Uma sublista com os dados então aqui do cliente.
Então ele tem esse outra lista aqui. E se você tiver, aí ele vai ter uma lista com os itens de vendas. Então ele vai criando, ele cria um documento estruturado muito semelhante ao XML, né? Só que o JSON ele é um pouquinho mais otimizado, né? Então ele utiliza normalmente essa estrutura aqui parecida com o JSON. Talvez a gente veja ou mostre algumas coisas aí durante as aulas por curiosidade, mas a gente, em tese, nós não vamos desenvolver isso aqui, né? Vamos trabalhar mais com o modelo relacional. Isso aqui fica mais para conhecimento. Talvez a gente até troque algumas ideias, se surgir alguma dúvida aí, né? Mas a ideia não é focar neles. Muito bem, como é que funciona então, pessoal, a arquitetura, né, do banco, né? Que uma parte para vocês entenderem a ideia da arquitetura, né? Lógico que a gente tem muita coisa para falar ainda a respeito da arquitetura. Mas olha só, o que a gente tem aqui? Isso aqui é o SGBD. Então o SGBD ele é uma aplicação, ele é um software, ele é um servidor, na verdade, né? Ele trabalha aqui com numa arquitetura cliente, uma beleza para escrever isso aqui, pessoal. Eu ainda vou aprender isso aqui, servidor. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Muito bem. Olha só, então aqui está o servidor, SGBD. A tua aplicação, ela não conversa direto com os dados. A tua aplicação, ela conversa com o SGBD. O SGBD conversa com os dados. Né? Então aqui nós temos o nosso SGBD e aqui no dados aqui a gente tem o storage, né? Que é o HD. É onde está o HD, onde está fisicamente os dados. Storage. Olha, rapaz, mas sabe que a gente está lembrando aqui do tempo que a gente ia no primeiro ano? Aqui, ó. Estava aprendendo a escrever com lápis, agora estou aprendendo a escrever com mouse. Storage. Na falta de uma mesa digitalizadora, né, pessoal, a gente improvisa com o mouse aqui, né? Então, olha só, a aplicação envia dados para o SGBD, o SGBD envia para o storage, onde estão os dados. A aplicação quer fazer uma consulta, é aquilo que eu falei para vocês, né, que eu mostrei antes do select, né? Eu quero fazer uma consulta, né? O banco de dados recebe a solicitação, vai no storage, busca os dados, retornam, né? O storage retorna para o SGBD, o SGBD coordena isso aqui, né? Isso aqui tudo está no domínio, né, do SGBD, SGBD que faz isso. E então ele retorna para a aplicação. Então daí a aplicação consegue aqui fazer, né, o view, né? O view dos dados, a visualização. Certo. Muito bem, pessoal. Então, das referências, né? Vocês podem estar olhando lá no material disponível no plano de ensino, né? Eu tirei um pouco dessas informações aqui lá do próprio Wikipedia. Agora o que eu quero mostrar para vocês, antes de finalizar esse vídeo, né? Eu quero mostrar aqui uma aplicaçãozinha básica. Olha só, aqui no NetBeans tem uma aba Serviços e aqui então, olha só, eu tenho aqui ó, Databases. Se vocês olharem aqui, olha só, eu tenho aqui para o MySQL, JavaDB, tem uma série de bancos aí. E aqui nós temos alguns drives. JavaDB, JavaDB Network, MySQL, Oracle OCI, Oracle Theme e PostgreSQL. Isso aqui são os drives de conexão, né? Eu já tenho uma conexão pronta aqui, eu vou deletar ela. E olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar então aqui uma conexão Connecting Using, conectando com a nossa aplicação. Veja, pessoal, como que o banco de dados ele é uma outra aplicação, ele é um servidor que tem que estar rodando para que eu possa acessar ele. Olha só, aqui eu tenho o nome do drive, lembra daquela interface que eu falei lá que o SGBD disponibiliza para os clientes conversarem com ele? Então, olha só, eu tenho aqui meu drive, né? Eu tenho meu drive e eu tenho aqui, ó, esse é o localhost. Localhost, isso aqui é a máquina onde está rodando o SGBD, nesse caso aqui o PostgreSQL. E veja o que acontece.
E ele tem uma porta, quando você inicia o serviço do SGBD, ele vai estar rodando em uma porta, ou seja, uma aplicação. Aqui então é o nome do database que eu quero acessar, o PostgreSQL, ele tem por padrão um banco de administração que é o Postgres, né? E tem o usuário, esse usuário aqui é do servidor, desse servidor aqui, né? Onde está instalado o sistema gerenciador PostgreSQL. E uma senha, então eu vou informar minha senha aqui, né? Eu não lembro qual é a minha senha mais. Vocês fiquem de olho aí, né? Porque é bolinha, 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 né? E vamos ver aqui, ó, conexão com sucesso. Por que essa conexão está com sucesso? Porque se eu olhar aqui, eu vou vir aqui em serviços, antes de finalizar ali, né? Vou vir aqui em serviços, abrir a abinha serviços. Vamos lá. E aqui, se a gente procurar aqui por Postgres, tá vendo, ó? Postgres SQL Server 11, é o que eu tenho instalado na minha máquina. Eu tenho aqui uns Oracle também, né? Mas eu tenho aqui um Postgres, ó. O serviço está rodando. Tem que estar de olho, ó. Parar, pausar, reiniciar. Se eu parar o serviço, eu não consigo acessar mais. Então veja, esse meu servidor, ele está rodando, né? Ele está rodando. No meu caso aqui, ele está na localhost, ele está na máquina local, mas ele poderia estar em qualquer outra máquina que eu tivesse um alcance via rede, né? Muito bem, então como eu informei aqui as configurações, eu vou dar um Next. Aqui ele tem o Information Schema. O esquema, ou seja, qual dos esquemas, né, que o banco de dados ele se divide em vários esquemas, são áreas do banco de dados onde eu posso estar criando tabelas. Vamos pegar por padrão aqui o Information Schema mesmo e vou dar um Finish. Olha só o que aconteceu. Criei uma conexão com o meu banco de dados através da ferramenta que eu estou desenvolvendo na minha aplicação. Então aqui, se eu vou olhar aqui, tá vendo? Eu tenho Information Schema e eu tenho Other Schemas. Eu tenho o Public, ó, o esquema Public, que eu tenho tabelas. Tem algumas tabelas criadas aí, né? É porque eu já vinha testando esse banco. Mas veja que essas aqui são tabelas que foram criadas aí conforme a necessidade, né? Aqui eu tenho o PG Catalog. E aqui, pessoal, então nós temos nesse PG Catalog, nesse esquema Catalog, todas as tabelas que são do próprio PG Admin, desse banco Postgres que eu acabei de me conectar, e que são bancos, que são tabelas que têm a finalidade de ajudar na administração do banco, né? Então tem várias tabelas. Aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, o que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar quais os databases que eu tenho criado aqui dentro desse meu servidor, né? Então, se eu vir aqui, ó, e dar um consultar, deixa eu fixar esse carinha aqui. Se eu vir aqui, deixa eu fechar esse meu outro projeto aqui. Se eu vir aqui e dar um select, vamos pegar o nome do esquema. Temos que pegar aqui o nome do esquema. Não se preocupe se vocês não entenderem esses comandos aqui, porque depois a gente vai estar ensinando tudo isso aqui passo a passo, né? Ó. Então, PG underline catalog, que é o nome do meu esquema, ponto, o nome da minha tabela, ó. PG underline, opa, sim, né? Eu preciso criar um database, conectar aqui com um database, Postgres, PG underline data. Tá um pouquinho demorado aqui, né? Tá um pouquinho demorado meu IntelliSense aqui. Database. Vamos ver o nome aqui. Muito bem. Vamos rodar isso aqui para ver se vai dar certo. Opa. O que eu fiz de errado aqui? Ah, claro, né? Tem que colocar um from aqui, né? Senão não dá certo, né? Muito bem. E tá aqui, pessoal. Então nós temos aqui ó, todos os bancos de dados que eu tenho criado aqui nessa minha base de dados. Olha só, tem um monte, né? Tem um monte. Vamos até fazer aqui um outro negócio aqui. Vamos usar um create aqui, já que a gente viu que a gente se conectou no nosso banco aqui, né? Vamos dar aqui um create database, ó. Lembra do comando de edl que eu falei lá? Vamos criar aqui, ó, tabs.
se é que eu já não tenho aqui, ó, TADS. E vamos executar esse carinha aqui então. Ó, tá demorando um pouquinho. Show de bola, criou meu banco, né? Agora se eu vir aqui, ó, vamos remover isso aqui, né? Não precisamos mais, já criamos o nosso banco, né? Vamos dar um select aqui, ó. De novo. E o nosso banco TADS não apareceu ali. Ah, opa. Segurança, agenda, template, loja. Ele não deu erro nenhum. Vamos executar aqui. Parece que ele não criou aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova conexão aqui. E vou ver se a gente consegue se conectar com o banco TADS. Espera aí, deixa antes, vamos executar o comando aqui, vamos ver se ele encontra o banco de dados TADS aqui. Create database TADS, né? Esse é o nome que a gente tinha dado. Então tá, executamos. Ó, já existe. Ele só não atualizou ali, né? Nós podemos então vir aqui, inclusive aqui na nossa conexão, ó, já que nós criamos esse database, nós podemos vir aqui em Drives, PostgreSQL e criar uma outra conexão, criar Connecting. Agora, que ao invés de acessar o banco de dados PostgreSQL, vamos acessar o banco de dados TADS. Vamos informar a senha. Essa senha é a mesma para todos os bancos, porque está no mesmo servidor, né? Ó, conexão efetuada com sucesso. Agora eu quero conectar em qual banco? Eu quero me conectar no Public. Qual esquema? No esquema Public. Porque no esquema Public, daí tudo que eu criar ali, eu não preciso estar referenciando aqui qual é o... Né? E aqui então, olha só, aqui criamos então a nossa conexão com o TADS. Vamos desconectar agora do anterior. Aqui a gente pode mudar para o TADS. E agora, vamos ver aqui, ó. Isso aqui ele vai mostrar sempre do servidor, então ele vai mostrar provavelmente os mesmos carinhas aqui, né? E por alguma razão ele não mostrou o TADS aqui, mas tudo bem, isso é de menos, depois a gente vê o que aconteceu. O importante é que eu quero que vocês observem que o que fez aqui, ó, eu acessei, né? Agora o banco de dados que eu acabei de criar dentro do meu sistema gerenciador utilizando a IDE da aplicação. Outra maneira de acessar então esse servidor que eu tenho aqui é utilizando a ferramenta PG Admin. Ó, eu tenho o PG Admin, é uma ferramenta que vai me permitir então acessar esse banco que eu acabei de criar. Aqui eu tenho um arcabouço limitado de ferramentas, né? Para trabalhar com o banco. Mas aqui, pelo PG Admin, vamos esperar ele carregar, aí então eu tenho realmente o sistema gerenciador completo, né? Vamos imaginar aqui, se eu quisesse trabalhar com permissão, aqui eu teria que realmente dar permissão tudo via comando, né? Se eu quisesse criar tabelas aqui, até tem uma opçãozinha aqui de você dar um create table aqui, né? E criar utilizando um editor, mas é bem limitado, né? Já pelo PG Admin, ele tem vários recursos. Só que ele demora um pouquinho. Ele é meio sacana para fazer. Não é você. Geralmente a primeira vez ele dá erro, né? Claro que eu deveria ter planejado aqui antes de ter deixado aberto. Ó, agora já está carregando. Abrir o navegador é uma ferramenta, né, que... Opa! Vamos here, vamos lá de novo. PG Admin.
Tá aí, pessoal. Como a gente sempre diz, informática não é ciência, é magia, né? Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, vamos tentando de novo, né? Muito bem, carregamos agora. Então, o PGAdmin aqui ele é bem tranquilo, né? Formar senha para acessar no servidor. Acessei. E aí, então, aqui eu tenho meus bancos de dados, né? Tem todos os bancos de dados criados aqui dentro desse meu servidor. Ó, o PostgreSQL, que é o banco de administração, e o TADS, que eu acabei de criar. Então, se eu quiser me conectar no TADS, é só clicar em cima dele, olha só. Daí aqui nós temos todos os recursos, né, que o sistema funciona, nos oferece. Olha os esquemas lá que eu falei, né, que nós movimos lá. Primeiro, o esquema public, e daí nós temos o catálogo ali também. Que ele trouxe só o esquema public, a nossa conexão está com o esquema public, catálogos. Enfim, tem vários recursos que a gente pode estar trabalhando aqui, né? Então isso aqui não convém agora a gente estudar, ver como é que funciona essa, essa parte agora dessa estrutura, né? Importante que encontramos o banco, né? Então aqui dentro desse esquema public, né? Aqui dentro desse esquema public a gente pode estar criando então as nossas tabelas, as nossas triggers, as nossas views, as nossas procedures, né? Todos os recursos que a gente vai estar trabalhando agora no decorrer desse curso, ok? Muito bem, pessoal, então nesse vídeo que eu tinha para mostrar para vocês era isso, né? E então nós vemos no próximo vídeo onde a gente vai estar vendo realmente a arquitetura do banco, né? De uma maneira geral, como é que funciona a arquitetura,